Eu queria só contextualizar para conseguir puxar agora um pouquinho do Dr. Diego e o Patrick com a gente, né? O que aconteceu? Eu ouvi um pouco do Robson, não pessoalmente, mas online, quando nós gravamos, eu ouvi um pouco dessa história toda dele, né? E ele me contou alguns detalhes do tipo da rotina dele, do esforço, porque quem faz um ciclo de maratona, né, Robson, sabe que o ciclo, ele é muito mais engrandecedor do que o dia da prova em si, porque o dia da prova é desafiador, tal, você vai lá, você larga, você pensa que você tem 42 quilômetros, mas são 42 quilômetros de eu perto de 1.000, você perto de 2.000. É mais ou menos isso. Quer dizer, você precisa correr 2.000 quilômetros, eu 1.000 e pouco, para a gente estar lá naquele dia fazendo a prova. Então, o ciclo todo, ele tem uma bagagem, né? Ele tem um aprendizado. Ontem eu fiz uma reunião com o meu técnico, e a gente estava falando exatamente isso, né? A cada treino tem a sua dose de bagagem, de responsabilidade, de adrenalina, de estresse, de preocupação e de realização, né, Robson? É um misto de tudo, né? Mas o que eu fiquei processando muito quando eu conversei com o Robson é a rotina dele. E eu falei, gente, a minha rotina não é na mesma intensidade que a dele a nível de horários, né, de cumprimento de todas as tarefas do trabalho dele. Falei, como ele dá conta de tudo isso, né? E aí a pergunta que eu fiz para ele foi, Robson, você tem um patrocinador agora, né, que vai te auxiliar nesse processo de ir para mais a busca por mais um índice de Boston? Ele disse não. E nesse dia, realmente, eu fiquei muito reflexiva, sabe? Porque eu falei, gente, o Brasil tem muita gente boa, tem muita gente que se esforça muito e tem muita gente que se torna exemplo, referência. Porque o que o Robson fez inspirou quantos milhões de pessoas, quantas famílias passaram para pensar, quantas pessoas passaram a correr por conta disso, quantas pessoas passaram a se conectar com muito mais profundidade à corrida, ao esporte, né? Nós mesmos estamos muito mais engajados entre nós em fazer algo maior, em levar essa mensagem sobre o esporte, sobre a corrida com mais intensidade. Então, quer dizer, tem um efeito Robson que precisa ser levado em consideração, o que eu chamo de efeito Robson. Quantas pessoas não são Robson também, né, dentro da nossa sociedade, não são vistas? Eu falei, e aí a gente fica criticando, né? É o país, é o governo, é não sei quem que não apoia, é não sei quem que não faz. E eu parei para pensar assim, tá, e o que eu estou fazendo sobre isso, sabe? Eu saio daqui, eu critico, eu falo mal do país que eu moro, mas o que eu vou fazer de diferente? Porque será que não cabe muito a cada um de nós fazer um pouquinho para que isso mude, ao invés de nós terceirizarmos e só falarmos mal e reclamarmos do que está acontecendo hoje sobre a política, sobre a situação econômica, enfim, mundial e nacional, né? E eu comecei realmente a refletir sobre isso. E eu comecei a pedir para Deus, tá? Quem que eu vou envolver isso? Quem que eu vou escolher para envolver nisso, né? E aí me vieram 2 pessoas em mente. Na verdade, 3 pessoas em mente. Porque a primeira pessoa que me veio foi a Bruna, que é a esposa do Dr. Diego, porque a gente fala todo dia, a gente é muito próximo, a gente pensa muito da mesma forma. A gente fala muito de Deus, a gente fala muito de sociedade, de união, de fazer a diferença, de inspirar, de transformar vidas, né? E aí, quando me veio a Bruna, vem o Dr. Diego, porque eles são um casal, e na sequência, Patrick, porque é a pessoa que me tirou de um movimento de dor, e eu gravei um podcast outro dia contando exatamente sobre isso, e me fez viver na corrida momentos de muita realização, de muito bem-estar. E eu até falei outro dia, quando a gente gravou o podcast, eu nunca vou me esquecer o dia que eu, pela primeira vez, voltei a correr sem dor. Foi uma coisa emocionante. Eu parei a esteira e comecei a chorar. Porque eu falei, graças a Deus, eu consegui encontrar um caminho para conseguir fazer aquilo que eu gosto com prazer, com felicidade, com bem-estar. E eu falei, essas pessoas precisam estar dentro comigo. Eu sozinha não faço, mas se cada um levantar um pouquinho, a coisa vai dar certo. E foi quando eu conversei com a Bruna, que conversou com o Dr. Diego, e eles abraçaram a causa e disseram, não, a gente vai unir, nós vamos fazer uma corrente do bem e nós vamos apoiar, nós vamos encontrar uma forma de patrocinar o Robson para que ele vá para a maratona da New Balance agora em julho, né, em Poá, que inclusive é ali o estado que o Dr. Diego e a Bruna moram, e nós vamos fazer esse negócio acontecer. E aí eu comecei a pensar na estrutura disso. Eu falei, gente, não é só ir.
não é só patrocinar, ele precisa de sustentação de profissionais que realmente façam a diferença. Dr. Diego, com todo o conhecimento, né, em medicina, conhecimento sobre saúde, bem-estar, sobre toda a parte de teste genético que nos permite viver a nossa melhor performance, seja através de um movimento esportivo, seja através de um movimento executivo, e o Patrick com todo o conhecimento de fisiologia e de manutenção, de prevenção de lesões. Eu falei, ali, associando a uma Nutri, que também faz parte hoje dessa corrente do bem, ela não está aqui com a gente, a Jana, mas ela faz parte de todo esse movimento também, que é fundamental, que é olhar para a alimentação. Nós, então, nos conectamos e estamos fazendo a coisa acontecer, né? Então, eu queria pedir um pouquinho para o Dr. Diego contar um pouquinho sobre toda essa experiência dele, depois o Patrick contar um pouquinho sobre essa experiência, né? Para que a gente possa contextualizar um pouco mais para as pessoas o que está acontecendo, né, Robson? Como tudo está se realizando, né? Bom, então, na verdade, quando a Bruna me falou sobre isso, a gente estava em casa de noite, é um momento que a gente tem para conversar e botar os assuntos em dia, às vezes no almoço, às vezes à noite. Né? Nossa rotina é bastante corrida, né? E aí ela me falou, mas que eu vou patrocinar esportista, né? Não tenho tanto contato com esporte, o meu core dentro da minha clínica é mais... Né? Eu sou cirurgião bariátrico, né? Meu core é muito mais emagrecimento, bem-estar, longevidade. Eu pensei, não, o meu propósito é ajudar as pessoas através da saúde. Como é que a gente melhora a saúde das pessoas? Né? Paciente obeso, a gente emagrece. Para emagrecer, a gente precisa ter um controle alimentar, um controle psicológico, ok? Mas precisa de uma atividade física. Como é que a gente ativa as pessoas, dá exemplo às pessoas para que elas façam atividade física? Não basta eu ir numa academia, fazer uma fotinha bonitinha, tá pago, fiz meu exercício hoje, que legal, olha aqui onde eu tô. Né? Pô, eu exemplifico para o meu paciente. Mas agora, vamos fazer uma coisa maior. Vamos atingir mais pessoas. Como a gente faz isso? Poxa, a história do Robson é maravilhosa. O cara tava batendo o recorde dele, poxa. Você entende? Como a gente pode ajudar uma pessoa com esse espírito, com esse caráter? Entende? Então, graças a Deus, a nossa clínica ela é uma clínica que tem um bom movimento, nos proporciona ter um resultado legal, né? Então, acho que isso dentro do nosso propósito, dentro do que Deus nos proporcionou, eu acho que isso é o que faz realmente a diferença. Então, por que nós abraçamos a causa? Porque o Robson tem um caráter legal. Ele abriu mão dele para ajudar uma pessoa. Ele podia passar, como se vocês olharem o vídeo, a galera tá passando, não tá nem aí pro... E muitos nem enxergam, né, Robson? A verdade é que a gente às vezes nem enxerga o que tá acontecendo, né? Exato. Então, assim, poxa, o cara abriu mão do seu recorde para ajudar o outro, é o que eu quero. Tu entende? O meu core é ajudar as pessoas. Só que eu ajudo através da saúde. Sim. Tu entende? Ele abriu mão dele. Então, poxa, é isso que faz realmente a diferença hoje. Como tu falaste, não adianta a gente criticar. O que a gente pode fazer, né? Poxa, realmente tá, desculpa o termo, tá uma merda, desculpa o termo, o nosso país. Né? A forma, os nossos políticos, né? A nossa economia. Tá aí eu vou entrar na mesma onda. Eu vou ver o mundo passar, eu vou ver as pessoas fazendo as coisas erradas, mas por que eu não posso fazer diferença? Entende? Então eu acho que a história é muito mais do que um patrocínio. Patrocínio qualquer um pode patrocinar. Se o Robson hoje botar no Instagram dele, precisa de patrocínio, vai chover, gente. Entende? Por quê? Porque a história realmente conecta. Então o que nos fez acreditar no projeto? É ajudar as pessoas. É melhorar o que hoje está muito ruim. Né? O esporte, ele melhora a saúde. Ele melhora para o meu paciente, ele melhora para o geral, vamos dizer assim, né? Então, a ideia foi exatamente essa, conectar pessoas, unir forças, né? Disponibilizei minha clínica, disponibilizei o meu conhecimento, disponibilizei a minha equipe, a Jana faz parte da minha equipe, né? Uma excelente profissional também, abraçou a causa com a gente, né? Entendeu o nosso propósito dentro do projeto, né? Então, eu acho que é muito mais do que patrocinar um atleta.
que eu lá do Rio Grande do Sul vou patrocinar um atleta de São Paulo? Eu tenho um monte de gente, inclusive na cidade, maratonista na cidade. Mas o projeto ele é muito maior. Isso é uma obra que eu acredito que vem de cima. Foi Deus que nos conectou, toda essa equipe, né? E que esse propósito é muito maior do que um atleta. Não podemos resumir a um atleta só. É o que isso pode mostrar para a sociedade. Um grande grupo, para a sociedade. Pessoas de bem se unindo para ajudar muita gente. Eu acho que esse é o propósito, foi isso que é nisso que eu acredito, eu acho que foi isso que Deus quis nos proporcionar, e foi aí que essas pessoas maravilhosas todas estão juntos aqui. Eu acho que é isso, a minha participação é essa. Eu acho que eu não é o Dr. Diego, não é a Clínica Belvale, não é a Belinha e o Valentino, não. É um propósito maior, né? Então eu acho que foi aí que eu entrei, foi aí que eu encarei, né, o projeto, foi aí que eu, né, depois de estar rezando, pedindo a Deus uma iluminação, o que eu faço? Será que vale a pena? O que a Kátia tá bloqueando aqui, querendo patrocínio para São Paulo? Tia? Pô, rezei meu tercinho ali, foi aí que veio, disse, não, a gente precisa entrar junto, e aí já desencadeou outras coisas que, meu Deus, como é que eu ando assim, eu não consigo. Bora, vamos lá, vamos encarar novos projetos, e eu acho que isso só pode ser coisa de Deus, não é, não sou eu, né? Não é o Dr. Diego lá, não, é Deus nos guiando, né? Nos fazendo de instrumento para poder dar exemplos, né? Então eu acho que é isso, a minha participação aí é só ser instrumento.